Olá, tudo bem com vocês? É um prazer, queridos, estar aqui mais uma vez e hoje eu quero falar de um assunto que enche o meu coração de alegria. E depois eu vou explicar também por quê. É o Asperger e o hiperfoco. O que é um hiperfoco, né, no Asperger? O hiperfoco ele é uma concentração intensa em uma determinada tarefa, em um determinado assunto. Então, é essa concentração que é muito, muito forte. Mas como eu falei ali no princípio, por que esse assunto me alegra? Porque a gente tem memórias, né? Memórias afetivas, coisas que acontecem com a gente. Vocês sabem, né, que me acompanha, que eu tenho Moisés, hoje é um Asperger com 18 anos. Então são 18 anos cuidando do meu Asperger, aí tudo vivenciado a cada dia, né? Medos, frustrações, N coisas. Mas, gente, o hiperfoco, para mim, ele foi a primeira conexão que eu tive com o meu filho. Moisés estava aí na infância ainda e ele desenvolveu o hiperfoco por dinossauros. E o que acontecia? Era o tempo inteiro, né? Como eu falei, é uma concentração intensa em algo restrito e era dinossauro, para cima, para baixo, falando na minha cabeça. Naquela época eu não tinha a menor ideia que isso era hiperfoco. O Moisés ele teve o diagnóstico dele apenas aos 12 anos de idade. Mas hoje eu sei, gente, quem cuida, né? Mãe, quem tá cuidando de um filho e sabe que ele é diferente, eu sempre soube que ele era diferente, mas não sabia o quê. E ele com esses dinossauros, ele me deixava assim, meio louca tem hora, porque era o tempo inteiro atrás de mim. Mãe, esse é o T-Rex, esse é o Pitolossauro, esse tem escama, esse tem isso, esse tem aquilo, esse é carnívoro, esse é herbívoro. Gente, era a coisa mais bonitinha que tem. Então, o hiperfoco para mim, me traz uma memória de um momento muito especial na minha vida com Moisés. Porque ele não ficava muito quieto. Ele era um menino agitado. Nessa época, ele teve até um diagnóstico de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que a gente achava que era isso, que ele gostava de dinossauros por causa disso, mas o diagnóstico mesmo veio só aos 12 anos. Eu lembro de uma tarde, ele mexendo com os dinossauros ali, brincando com os dinossauros e falando ali na minha cabeça. Um momento ele parou, ele simplesmente ficou quieto. E eu percebi aquilo e ele assim meio deitado, sabe, deitado, às vezes colocava a mão, gente, assim, por cima do braço. E ele observando alguma coisa que eu não estava conseguindo acompanhar, observar. E na verdade ele estava observando, era a perfeição do boneco. Acho que a gente pode chamar assim, né? Do boneco, lá do dinossauro. E o T-Rex sempre foi o preferido dele, né? Então, o T-Rex tem aquela mãozinha assim menorzinha, né, as patinhas menorzinhas e a grandona embaixo. E ele parado ali observando aquilo tudo. E a gente conseguiu ter uma conexão muito legal, porque eu comecei a ler mais sobre dinossauro, eu comecei a querer entender um pouco mais. Aí eu virei para ele e falei assim: filho, vamos guardar os brinquedos? Guardar os brinquedos simplesmente, tá? Hoje eu sei disso na cabeça do Asperger, não diz muita coisa. Eles precisam que a gente fale assim com mais clareza. Mas a conexão que eu tô falando com vocês, que é legal, é que quando eu falei para ele assim: filho, vamos guardar o Tiranossauro Rex? Ou melhor, vamos guardar o T-Rex? Aí eu já fiquei íntima do Tiranossauro. Ele olhou para mim, gente, com um olhar tipo assim: ela entende de dinossauro? Mãe, você entende de dinossauro? E eu comecei a conversar, comecei a puxar um assunto com ele ali. Vamos guardar? Vamos guardar o Tiranossauro Rex primeiro, tá? Ou você prefere que ele seja depois? Não, vamos guardar. E o espinossauro? Cadê o espinossauro? Eu não estou achando ele aqui nos seus brinquedos. O alossauro. E comecei a falar o nome deles ali com ele. E aquilo, gente, gerou, através desse hiperfoco dele e pelo interesse que eu tive de entender, me aprofundar um pouquinho, uma conexão com Moisés. Então foi um momento para mim muito precioso. E eu fico assim
sempre quando eu vou falar desse assunto, eu fico muito feliz. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, eu queria tanto que meu filho não tivesse hiperfoco. É a mesma coisa se você virar para o seu Asperger, tá? O Asperger faz parte do transtorno, gente, do espectro autista. É a mesma coisa você virar para o seu filho e falar assim, filho, eu queria tanto que você não respirasse. Ele não tem controle sobre isso. É uma característica do Asperger. É uma característica deles gostar e ter esse hiperfoco. Então, quando eu escutei isso, sabe, eu fiquei pensando, gente, é a mesma coisa de falar, filho, não respire, eu não quero que você respire hoje. Então, simplesmente, não tem como. O Asperger, ele tem o hiperfoco, é uma característica deles, faz parte de um comportamento. E quando a pessoa vai ter o diagnóstico do transtorno, faz parte, consta lá o hiperfoco. Então, não tem como você falar que você não quer sobre isso, tá? Eu separei algumas perguntas aqui que no decorrer da semana as pessoas foram me falando. Deixa só um minutinho para eu poder ver aqui, gente. Fale mais como agia durante as birras da crise. A Cris. Oi, Cris. Gente, tem a Cris aqui que está participando com a gente e ela está perguntando sobre birras, né, e sobre as crises. Cris, eu vou falar um pouquinho para você mais no final, porque hoje o nosso foco é o hiperfoco do Asperger, mas eu vou ter o maior prazer de te responder sim, tá? Só um minuto que eu tô vendo as perguntas aqui. Olha que legal essa, gente. O Asperger muda de hiperfoco? Muda. Ele começa com aquela intensidade, um determinado assunto. Eu tô falando isso, queridos, com propriedade, tá? Porque o Moisés sempre passou por essas fases. Ele às vezes cismava com uma coisa, né, que parece uma cisma, o hiperfoco, e sugava tudo daquele hiperfoco. Chegava um determinado ponto, ele não se interessava mais. Isso aconteceu até pouco tempo, quando lançar o filme sobre a vida do cantor Freddie Mercury, e ele foi pesquisar um monte de coisa, e veio o hiperfoco, aí ele veio falar comigo por que o timbre dele era daquele jeito, porque tinha uma dentição, tinha dentes ali a mais. Ele foi pesquisando tudo sobre a vida ali do Freddie Mercury, porque sabia que tinha um filme para assistir que gerou nele um hiperfoco. Mas depois também passou. Ele não falou mais sobre esse assunto. Mas assim, falou N coisas sobre a banda, os álbuns, como que foram lançados, e a maneira de conversar. O Asperger pode ter mais de um hiperfoco? Pode. Às vezes ele está envolvido um determinado hiperfoco dele, mas às vezes ele está fazendo 2 ou 3 hiperfocos. O que é legal é que tem hiperfocos que começam na infância e eles vão a vida inteira do Asperger. Isso é muito interessante a gente observar, porque pode se transformar mais tarde até numa profissão dele. Então, quem está cuidando, gente, o seu filho aí, eu sei que o hiperfoco tem hora que ele é cansativo, porque o olhinho do Asperger, ele brilha no momento que alguém está falando do assunto que ele domina. Isso. Gente, a Cris está me perguntando o seguinte: como que a família via esse hiperfoco, tá? De uma maneira bem leve, porque na infância era dinossauros, foi o que ele mais chamou a atenção. Teve até outros, mas o dinossauro foi uma coisa assim que ele tinha tanto prazer em falar naquilo, sabe? Que tem até uma história, Cris, que eu vou te contar que foi muito legal. Teve um aniversário dele que eu resolvi fazer de dinossauros. Isso até hoje aqui em casa, quando a gente pega foto, a gente vai ver, são crises de risos. Por quê? Ele falava direto, né, dos dinossauros, tinha ali a coleção dele de dinossauro, e eu fiz um aniversário dele, não foi de dinossauro, eu fiz o aniversário dele, desculpa, gente, de A Arca de Noé. Então, os convidados quase para chegar, a mesa toda bonita, bem colocada, enfeitada,
encantada, né, com a Arca de Noé, porque bicho, né, gente, à vontade, é a Arca de Noé. Ele me desce e fala assim: mãe, cadê os dinossauros? Eu fiz aquela cara de paisagem, tipo assim, dinossauro? Mãe, a Arca de Noé é cheia de bichos. Cadê os dinossauros? Aí eu caí na besteira, né, e falei: filho, não tinha dinossauro ali na Arca de Noé. Ele começou a chorar, chorar, chorar. Esse momento veio o meu cunhado, né, família ali, agarradinho sempre, aquietou ele, acalmou. Mas o que realmente, gente, trouxe o Moisés pro foco dele, da festinha dele, foi trazer o dinossauro dele e colocar lá na mesa para enfeitar. Ele quis os dinossauros dele participando da Arca de Noé. Tranquilo. Então, família, ela realmente, minha família entendia. Mesmo a gente não sabendo naquele momento que isso fazia parte de um hiperfoco, que o Moisés era do transtorno do espectro autista, mas a união da família, ela é essencial quando a gente percebe que a criança está focada em alguma coisa diferente. Gostou da história, né? Agora, uma hora eu vou te mandar foto, eu vou colocar para vocês, gente. É hilário. Vamos lá. Você sabia que às vezes o hiperfoco do seu Asperger pode se transformar numa realização, num sonho e até mesmo na profissão dele? Eu falo isso com muito orgulho, queridos, que foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés passou por vários hiperfocos e aí hoje também ainda tem. Só que muito cedo, tá? Até no momento para ele ficar mais quieto, quando ele ganhou o primeiro computador dele, ele já desenvolveu ali algo assim muito precioso, que foi com a tecnologia. E ele sempre gostou de mexer, não só na parte de ver, pesquisar, mas também por dentro, que tem as peças lá. Eu não sei direito se é hardware, eu não sei como é que chama o nome não. Só sei que ele hoje desmonta o computador, monta, toca peça, pesquisa as coisas, e hoje ele trabalha com isso. A gente começou a incentivar, ele nunca deixou de gostar. Ele passou por outros hiperfocos, mas a computação esteve presente na infância, na pré-adolescência, adolescência e a vida adulta hoje, que ele trabalha com isso. Então, às vezes, a gente tem que ficar ligado para... Isso pode gerar o quê? Uma habilidade. Começa ali como um hiperfoco e pode se transformar numa habilidade muito, muito maravilhosa do seu filho. Pode ser a chance que ele tem de emprego, tá bom? Essa aqui é muito boa, gente. Será que tem como colocar freio no hiperfoco do Asperger? Será que tem? Olha, freio é uma palavra muito forte. É como se você dissesse para o seu Asperger assim: eu não quero que você tenha hiperfoco. Então você não vai mais hoje ter hiperfoco. Isso é impossível de acontecer, porque eu falei para vocês, isso é um comportamento, é uma característica deles. Mas o freio que pode acontecer é da gente que cuida, né? Pai, mãe, seja quem está cuidando, avô, tio. É você frear no sentido de não deixar que o hiperfoco atrapalhe ele em outras tarefas, principalmente, queridos, em período escolar. Porque eles são dependentes da gente. A gente está cuidando, não é mesmo? Então, eu passei por Moisés com situações, uma época, que ele desenvolveu um hiperfoco com animes. Animes, para quem não conhece, são desenhos japoneses. Aí tem revistas que são mangás, aqueles que têm os olhos bem grandes, assim, sabe? Bem diferente do meu, que é bem pequenininho. Ele ficou apaixonado com isso e foi pegar tudo sobre isso. Só que o espertinho fazia o quê? Às vezes eu pensava que ele já estava descansando, porque eu sempre coloquei horário para dormir, tá? Gente, é um Asperger, é um ser humano, é filho, então eles têm que ter limites. Então eu coloquei ele para dormir e no outro dia eu tô percebendo ele estranho. Tô percebendo o Moisés lento. Tá? Quando eles passam muitas horas, muitas horas, porque o hiperfoco, ele é tão sério, tem horas, que se ele começar, vamos dizer assim, sei lá, seja 5 horas da tarde, se deixar eles vão até 3, 4 horas da manhã.
e não conseguem parar. Eles não conseguem parar de ler, não conseguem parar de pesquisar, né? É algo intenso. E ele andou fazendo essa arte comigo. E eu percebia no outro dia que ele estava com uma lentidão. Lentidão no responder as coisas, lentidão no pensar mesmo. E eu falei, tem alguma coisa errada. Mas é claro, né, gente? A espertinho não me falou nada. Aí depois eu descobri que era isso, então eu coloquei um horário para ele e aquilo eu cortei, tá? Então eu não cortei o hiperfoco, porque isso é impossível, mas eu coloquei uma regra. E nessa regra ele obedeceu e ficou, é claro, recuperou essa coisa de estímulos dele. Porque quando você está muitas horas em frente ao computador, ou está lendo por muitas horas, fazendo alguma coisa, você está recebendo muitos estímulos. E esses estímulos em excesso, no outro dia vai acarretar algum problema para o Asperger. Então, o freio que eu digo é um limite. Observe, principalmente porque depois, gente, eles vão chegar à fase adulta, eles vão entender, o cérebro vai amadurecendo, eles vão ficando mais maduros e eles entendem que qualquer ato dele diferente, como se fosse uma irresponsabilidade, né, igual virar uma noite fazendo isso, vai gerar algum problema para ele. Mas ali na infância, pré-adolescência, eles não têm essa noção, não. É algo tão assim, é um ímpeto, é algo tão forte que eles não conseguem, tá bom? Vamos lá. Será que o hiperfoco do Asperger pode gerar um momento de interação? O Asperger, esse hiperfoco pode gerar coisas boas? Pode. Porque, como eu já falei, o hiperfoco é uma grande concentração num determinado assunto. Às vezes eles aprendem de uma maneira tão forte isso. Voltando ali nos dinossauros, o Moisés teve uma grande chance de interagir com a sala de aula, com os colegas, dando uma aula sobre dinossauros. Mas algo assim que elevou os dinossauros, e ele foi explicando com tanta propriedade, sabe? Que o Tiranossauro Rex, ele é o rei ali, né, dos dinossauros, que ele chega a 14 metros de altura, que ele pode chegar de 5 a 6 metros de... Minto, gente, a altura não, de comprimento, ele é 14 metros de comprimento, pode chegar a 6 metros de altura, pesa até 8 toneladas. Então, ele encheu aquele momento da sala com muitas informações. E isso foi encantador no momento, porque ele estava passando por uma fase que a interação do Asperger, gente, principalmente com a escola, é muito difícil. Tá? O Asperger tem características que eles chamam de esquisitos, né? De esquisito. Então, o que acontecia? Os colegas não se aproximavam. Ah, é o nerd, aí vem rótulos. E são coisas que depois eu vou falar muito sobre isso também. Então, nessa época dos dinossauros, ele teve essa oportunidade. Esse hiperfoco dele serviu para proporcionar uma interação com a escola, com a professora que deu aquela oportunidade para ele falar. O interessante nesse dia foi que ela só me disse o seguinte: olha, Heloísa, chegou uma hora que eu tive que interromper. Por quê? Porque começa a falar, é o que eu falei, o olhinho vai brilhando, o assunto é o hiperfoco, é aquilo que ele gosta, e aí já partiu, gente. É tiranossauro, o holossauro, é o herbívoro, é o carnívoro, é a altura, é o comprimento. Ele encheu aquela sala de informações, os colegas gostaram, ela só teve que interromper um pouquinho, porque senão a aula ia virar assim para mais de hora. Mas o hiperfoco, ele pode sim, ele pode virar uma coisa muito boa. Hoje, na fase adulta, por exemplo, o Moisés passa por momentos muito especiais, porque ele tem um primo, o Vitor, que ama falar do mesmo assunto também que ele. Quando os dois sentam para conversar, é engraçado que a gente fala assim, nossa, parece que eles estão falando japonês, porque a gente não entende nada. Porque às vezes eles estão falando da Nintendo, aí é o console que surgiu, o criador, o último jogo, as estratégias, esse jogo serve para esse console não serve para aquilo. Gente, é uma conversa, parece conversa assim de meio maluco até, mas é muito legal,
Porque ele encontrou alguém que entende isso do mesmo assunto que ele, e eles passam, às vezes no domingo, quando a gente tem almoço em família, eles passam horas conversando sobre o hiperfoco dele, que é sobre a Nintendo, que ele ama demais. Vai perguntando. Então, vamos lá. O Asperger pode enjoar de um hiperfoco? Pode. Já aconteceu muitas vezes com Moisés. Ele desenvolveu o hiperfoco por um assunto, por um determinado assunto, e ele vai até esgotar aquilo. Vai até a última gotinha sobre aquele assunto. Depois que ele já leu tudo, ele já sabe tudo. Às vezes, hoje, por exemplo, às vezes com uma banda que ele se identifica, ele lê tudo sobre aquilo, as biografias, o que foi lançado, quem foi o primeiro vocalista, quem foi o primeiro baterista, quem foi isso, quem foi aquilo. Chega uma hora que ele esgota toda aquela informação desse hiperfoco que ele tá no momento. Então ele fica um tempo e depois sossega. Mas fica tudo ali, gente, registrado na memória. O Asperger, ele tem uma memória muito privilegiada. E cada vez que ele lida com o hiperfoco, vai ativando cada vez mais isso. Porque o cérebro do Asperger, ele é muito acelerado. Então, quando ele consegue se concentrar em algo que é o hiperfoco, faz muito bem para eles. Às vezes as pessoas pensam assim, o hiperfoco é chato. Tá, pode sim, pode ser chato. Sabe por quê? Porque às vezes você chega em casa, você tá tão cansado, né? Chegou do seu trabalho, alguma coisa, aí o Asperger quer despejar aquilo o hiperfoco dele em cima de você. E isso pode gerar um cansaço, sim, sabe? Mas é um momento, gente, também que é muito precioso. Às vezes não dá para escutar os 40 minutos que eles querem falar sobre aquilo. Escuta 10 minutinhos, sabe? Mas escuta um pouco, porque é um momento de interação. O seu filho precisa saber que você está interessado no assunto dele. Isso gera uma conexão muito forte na sua vida. Como fazer para o Asperger parar de falar no momento que ele está ali falando por muito tempo sobre o hiperfoco dele? Queridos, eu fiz com Moisés assim como se fosse um pacto, vamos dizer assim. A gente tem uma frase que chama faz parte. Então, por exemplo, se eu estou perto dele, né, claro, se a gente está reunido com alguém e alguém começa a falar de um determinado assunto, aí dá aquela luzinha, aí ele começa a falar, a falar, a falar. Só que às vezes as pessoas não estão preparadas, elas queriam apenas conversar um pouquinho sobre aquilo. Só que o hiperfoco tem essa dificuldade, eles não têm freio. Então começa a falar, aí você vai, e eles não percebem, tá? É uma característica do Asperger, que a outra pessoa tá ficando entediada. Então, se eu estou por perto, eu ajudo, eu passo, eu viro para ele e falo, faz parte. Aí ele entende que ele precisa diminuir aquele ritmo e encerrar o assunto. Isso é legal, é uma conexão que você pode criar com o seu filho para ajudá-lo, para ele não passar pela situação de que coisa chata, eu fiz só uma pergunta e a pessoa me deu uma aula sobre aquilo. É muito interessante a gente agir dessa forma. A Cris diz assim, gente, eu também tenho hiperfoco e sei como é. E como sofremos também com tanta informação. É verdade, é muita informação. E às vezes eu falo muito com Moisés o seguinte, que conhecimento não ocupa espaço. Verdadeiramente aprender cada vez mais é muito, muito bom. Mas existe um esgotamento quando o hiperfoco fica por muito tempo pesquisando aquilo. Então, hoje, né, mais adulto, ele já consegue entender isso e consegue ele mesmo se refrear.
esperar, não, eu já pesquisei bastante sobre isso hoje, eu vou fazer uma outra coisa. Mas na adolescência era dificílimo, porque quando eu falasse para ele assim, olha, o que você está fazendo, né? Não, eu estou pesquisando isso. Ele não queria parar. E muitas vezes não parar pode gerar uma crise. Tá? A crise na adolescência não é igual a crise da criança, né? Que na fase de crise ele jogava tudo pro alto, era dinossauro, era o que tivesse na mão. Era a maneira dele dizer, eu estou precisando de socorro. Na adolescência e agora na fase adulta, quando ele usa muito as pesquisas e fica muito focado no hiperfoco, existe uma lentidão. Só que hoje ele mesmo percebe isso é muito importante. Eu percebo sempre que eu estou sempre conversando com ele, né, sempre dialogando com ele, e a gente percebe que se não tiver um freio, acontece. Eu imagino a sua mente aí como fica, Cris. Será que o freio eu já falei, né? Falei também do trabalho, que é muito importante do Asperger, de pessoas que gostariam que o filho não tivesse o hiperfoco, tá? Uma dica que eu dou para vocês assim com muito carinho, gente, com muito respeito, porque o hiperfoco do seu filho, se você tá sabendo, né? Se você percebeu que ele está pesquisando sobre alguma coisa, ele está muito focado em determinada coisa, dá uma lida, sabe? Se interesse, porque esse é o momento que você vai ter de conversar com ele, porque existe conversas que fluem, mais ou menos, mas existe conversa quando você entra no hiperfoco do seu filho. Gente, é simplesmente incrível. Ele te admira. Você cria no seu filho uma admiração por você porque você está interessado naquilo que ele está fazendo. Isso é muito legal. Eu há pouco tempo passei por essa experiência. Um outro hiperfoco do Moisés é música. Sabe? É música, é o timbre de voz, se é barítono, se é soprano, se é isso, se é aquilo. Ele avalia essas coisas. Então, quando ele consegue me mostrar, sabe? Há pouco tempo eu entrei no quarto dele e eu virei para ele e falei assim: a gente precisa comprar uns cabos novos. Cabo de RCA, é cabo de P10, P12. É umas coisas que o olho dele, gente, brilhou. Porque, uai, minha mãe tá entendendo de masterização de som, de renderização de um vídeo. Por quê? Porque eu realmente entender, eu não entendo não. Mas o fato de você falar de um assunto que o teu filho tá no hiperfoco, te aproxima de uma maneira absurda, sabe? De uma maneira imensa. E o que vai acontecer? Conexão. Isso, gente, é o que vai segurar o relacionamento seu, do seu filho, o relacionamento de vocês para uma vida inteira. É conexão. Isso acontece com a gente também, não é mesmo? Quando a gente está conversando sobre alguma coisa que nos interessa e uma pessoa também quer conversar com a gente, isso não é uma coisa boa? Então é muito importante vocês focarem no hiperfoco do seu filho. Não fica achando chato, não. Não acha isso, não. Vai lá, sabe? Lê um pouquinho, pega palavras-chave sobre aquele assunto que ele está falando. E é muito interessante. Tem uma outra pergunta que me fizeram. O Asperger ele pode desenvolver o hiperfoco através de trauma, de alguma situação ruim que ele viveu? Pode. Sabe por quê? Porque às vezes, no momento que um Asperger, gente, que passa por bullying, passa por piadas de mau gosto, por serem taxados de diferente. Eu conheci a história de uma pessoa que ela se tornou uma escritora. Ela passou por um momento tão sério na vida dela que ela ficou reclusa. Ela não queria mais ver pessoas. E o que aconteceu? Ela começou a escrever.
No que ela começou a escrever, ela foi percebendo que as emoções dela eram colocadas de uma maneira tão forte, tão bonita, e ela se transformou numa escritora. Então, o hiperfoco ele pode ser desenvolvido, sim, através de alguma situação ruim que você vivenciou, tá? De repente você se torna um roteirista, cineasta, você começa a escrever através de coisas ruins, de repente, que te aconteceram. Ou também através de alguma coisa que te marcou, tá? Isso é muito importante. Eu amei falar desse assunto hiperfoco. Eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. Então, deixa eu ver se tem mais uma pergunta ali. Tem a Cris, gente, que tá falando assim: você é uma mãe que toda Asperg queria. Parabéns e parabéns por tanto conhecimento. Olha, eu agradeço muito o seu comentário, muito, porque isso me fortalece de uma maneira assim muito grande. E eu vou te falar isso por quê? Porque eu já falei para as pessoas, quem está me acompanhando aí, queridos, eu sou mãe. Eu não vou dizer apenas mãe, que eu acho apenas uma palavra muito assim para baixo, mas eu sou mãe. Eu não sou psicóloga, não sou médica, não sou terapeuta, não sou especialista, né, no autismo, nessas coisas, mas eu escutei uma frase do meu filho há um tempo atrás que ela me impulsionou a estar aqui em frente às câmeras falando para vocês, com toda a minha timidez, me expondo. Eu virei para ele e falei assim: filho, é tão difícil porque expor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho um mestrado. Ele virou para mim e falou assim: você tem um mestrado, sim, mestrado, pós, você tem doutorado em paciência. Ai, gente, meu Deus, quando ele falou isso pra mim, eu posso falar pra vocês que isso me deu, foi o upgrade, sabe? Aquele momento que você fala assim, não, eu vou encarar esse desafio. Se você quiser, deixa seu comentário. Eu não sei, nesse momento assim, o que eu posso falar mais pra vocês sobre o hiperfoco. Mas eu só sei que o hiperfoco não é algo ruim. Coloque isso na sua cabeça, tá? Então, deixe o seu comentário, fala comigo, pode me mandar no privado. Tem muitos pais, queridos, que preferem me mandar uma mensagem no privado. Eu entendo perfeitamente, porque nem todo mundo gosta de se expor, não é mesmo? É muito difícil mesmo. Eu sei como é difícil a gente se expor, tá? Fique muito à vontade para me mandar uma pergunta, tirar uma dúvida. Eu terei um imenso prazer, com todo o coração e muito respeito por cada um de vocês que estão aí do outro lado, tirando um tempo aí para me escutar, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima live.